A Samsung segue renovando a sua linha de intermediários e, depois de conferirmos as melhorias trazidas pelo Galaxy A51, agora é a vez de vermos tudo o que o A71 tem a oferecer. Ele é a versão melhorada do A70, que deixa o entalhe de lado e adota o furo na tela. O hardware está mais potente. As câmeras sofreram upgrade em número e resolução, mas tela e bateria continuam iguais. Será que o A71 é um negócio melhor que o irmão A70? É isso que você confere nesta análise completa do tudocelular.com. O Galaxy A70 chegou com preço salgado ao Brasil e o A71 manteve a tradição. Em seu lançamento, a Samsung pedia R$ 2.800 pela novidade. Por esse valor, você espera um celular com acabamento mais caprichado, mas aqui temos o mesmo corpo de plástico com aparência de vidro que a Samsung chama de Glastic. A qualidade aparenta ser melhor do que os modelos mais baratos de plástico. E isso é graças ao padrão do design da traseira. A tonalidade furta-cor do A70 continua presente aqui, mas agora há uma mistura de linhas verticais com quadrados holográficos, que tornam o design bastante chamativo. Ele chegou inicialmente em 3 opções de cores: preta, azul e prata. As câmeras, que antes ficavam agrupadas verticalmente no canto superior esquerdo, agora estão organizadas em padrão de L, no mesmo estilo de outros da linha A e até do Galaxy S20. Na parte frontal saiu o entalhe de gota e entrou o furo na tela, que é maior do que no A51, porém fica mais próximo da borda. O A71 é ligeiramente menor e mais fino, mesmo que tenha mantido a mesma tela e bateria. A Samsung vem tentando sempre reduzir as bordas dos seus celulares a cada geração, o que é sempre algo bem-vindo. O leitor biométrico continua na tela e não trouxe avanços. Ele ainda é um pouco lerdo comparado às soluções comuns de biometria. Em termos de conectividade, nada mudou comparado ao A70. E o mesmo podemos dizer da tela. Tamanho, resolução, tecnologia e até o nível de proteção é o mesmo Gorilla Glass 3 de antes. Esperávamos ver um suporte a HDR10 desta vez, mas parece que a Samsung quer deixar a tecnologia reservada para seus flagships. O nível de brilho é bom para um intermediário, garantindo boa visibilidade mesmo nos dias mais ensolarados, desde que você deixe o brilho automático ativado. As cores são bastante vivas, como esperado de um painel Super AMOLED, e apresentam boa calibração, especialmente no perfil natural. O alto-falante tem desempenho similar ao do A70. Ele é mono e não distorce quando o volume está no máximo. Pode ser suficiente para ver vídeos no YouTube, mas se você pretende ouvir músicas, é bom plugar um fone de ouvido para ter uma melhor experiência. O fone que vem junto com o celular é o mesmo do modelo anterior. Ele é confortável e entrega uma qualidade sonora decente. O A71 é um bom aparelho para músicas, então é recomendado investir em um fone de melhor qualidade. A Samsung trocou o Snapdragon 675 pelo 730 para garantir maior desempenho para o A71. Apesar de ser um hardware mais forte, em nosso teste de velocidade ele apresentou o mesmo desempenho de antes, o que pode indicar que a One UI 2.0 ainda precisa de pequenos ajustes para tirar proveito do potencial do conjunto. Isso fica claro especialmente em benchmarks, onde vimos uma diferença considerável nas pontuações. No Antutu chegou a dar 70 mil pontos a mais para o modelo mais recente. Um ponto que o A70 decepcionava um pouco era na fluidez de alguns jogos, e isso não aconteceu com o A71. Todos os títulos que testamos rodaram dentro do esperado, ficando no mesmo nível de outros com o Snapdragon 730. Apenas PUBG que ficou com qualidade gráfica abaixo do A51. A bateria de 4.500 mAh foi mantida, mas como agora temos um hardware mais potente, ela acaba durando um pouco menos do que antes. É uma diferença pequena e isso não impacta na ótima autonomia do A71. Se você tirar o celular da tomada ao acordar, só precisará recarregá-lo ao meio-dia do dia seguinte, isso em uso moderado. Mesmo que abuse do brilho da tela, veja muitos vídeos ou jogue bastante, ele ainda renderá até o final do dia. O curioso é que, apesar de termos o mesmo carregador de antes para preencher o mesmo tamanho de bateria, o tempo de recarga acabou caindo em quase 20 minutos. Parece que a Samsung otimizou o software para fazer melhor uso do carregador de 25 watts. O A71 sai da caixa com Android 10 e a nova versão da interface da Samsung, que não traz tantas mudanças assim comparado ao que vimos na primeira geração.
Além das melhorias nos gestos de navegação, um recurso interessante presente é a tela Edge, que também está disponível no Galaxy A51. É o mesmo recurso presente há anos nos flagships da Samsung. O que ele faz é permitir criar atalhos para aplicativos, executar ações, acessar ferramentas, entre outros, ao apenas deslizar da borda. Você pode escolher o que adicionar nestes atalhos e até que posição da tela eles vão ficar. Isso ajuda bastante a ter uma melhor experiência multitarefas com o A71. Demais recursos são os mesmos de outros da linha A, como o suporte a tema escuro, que reduz o cansaço visual ao usar o celular à noite e também ajuda a economizar bateria graças à tela AMOLED, que desliga os pixels na cor preta. O Galaxy A71 ganhou uma nova câmera, com lente macro, para registrar objetos mais de perto. Os demais sensores também evoluíram. O principal agora tem resolução de 64 megapixels e a câmera ultra-wide passou para 12 megapixels. O sensor para medição de profundidade foi mantido. A câmera principal registra fotos legais, embora não chegue a se destacar em nenhuma área específica. Há detalhes suficientes registrados, mas que são comprometidos quando o HDR entra em ação para compensar o alcance dinâmico limitado. O balanço de cores e o contraste é bom, sem nada muito exagerado, assim como o controle de ruídos, que tenta minimizar o granulado das fotos sem comprometer os detalhes. É bom lembrar que o A71 comprime 4 pixels em um só para garantir maior qualidade com fotos finais de 16 megapixels. Você pode abrir mão disso e usar todos os 64, mas terá que sacrificar o HDR automático e o otimizador de cenário. A verdade é que a inteligência artificial nem faz diferença aqui. Usar todo o potencial do sensor pode ser bom para quem vai cortar a imagem e trabalhar com edição, mas apenas para publicar no Instagram não vale a pena esse sacrifício, já que as fotos ocupam o triplo do espaço na memória. A lente ultra-wide sofreu um belo avanço, além da maior resolução. A câmera secundária registra mais detalhes do que antes, tem nitidez superior, o HDR funciona melhor e até o controle de ruídos está mais preciso mesmo em locais mais escuros. Claro que à noite ele entrega fotos mais escuras e com menos detalhes que a lente principal, mas há modo noturno disponível. A câmera macro é tão boa quanto a do A51, até porque é o mesmo hardware. Ela é capaz de registrar ótimas fotos de perto, desde que você mantenha a distância de 3 a 5 centímetros do objeto. Menos ou mais do que isso resultará em fotos desfocadas. Fotografar à noite com o A71 pode ser um pouco decepcionante no modo padrão, com fotos bastante escuras. Você pode ativar o modo noturno, que resolve parte do problema. Ele recupera detalhes perdidos nas sombras e até no céu, mas em troca acaba cortando a imagem para apenas 12 megapixels. O recurso funciona melhor em ambiente interno e realmente vale a pena usar. A frontal é a mesma câmera que vimos no Galaxy A51 e, como esperado, a qualidade é similar. Apesar de tirar boas fotos, esperávamos mais do A71 por ser um celular mais caro. Há 2 modos de zoom e o que deixa mais próximo acaba cortando a imagem para apenas 8 megapixels. O modo retrato funciona decentemente. Às vezes ele pega um pouco do cabelo e das pontas das orelhas, mas a separação com o fundo e o nível de desfoque está dentro do aceitável. O A71 grava vídeos na resolução 4K com a câmera principal, ultra-wide e frontal. A qualidade da filmagem é muito boa e não deve para os rivais. O destaque fica para a tecnologia Super Steady, que reduz bastante os tremidos, mas fica limitada à resolução Full HD. A câmera grande angular tem qualidade inferior nas filmagens e as cores ficam mais lavadas. A frontal faz o seu devido trabalho apesar de tremer mais. A captura de áudio é muito boa. Vale trocar o A70 pelo A71? Os dois compartilham a mesma qualidade de construção, tela e som. Apesar do hardware mais potente, o novo não é mais rápido, mas pelo menos é melhor para jogos. A maior evolução fica para as câmeras, mas pagar quase R$1.000 só por isso não vale a pena por agora. Ainda mais com o Galaxy S10 custando quase o mesmo e tendo muito mais a oferecer. Você pode esperar o preço do A71 cair para menos de R$2.000 ou buscar alternativas mais em conta como o Mi 9T da Xiaomi, que tem hardware parecido
e entrega mesmo desempenho, maior autonomia e até câmeras um pouco melhores. Mas você terá que abrir mão da câmera macro e também do slot para micro SD. Se câmera é tão importante para você, há o Mi Note 10, que pode ser encontrado atualmente no mesmo preço do A71. Ele tem sensor de 108 megapixels que registra mais detalhes e sua bateria dura muito mais que o modelo da Samsung. Apesar de também ter Snapdragon 730, ele acaba sendo mais lento por falta de otimização da MIUI, mas isso pode ser corrigido se a Xiaomi quiser. O Galaxy A71 é um bom celular com preço inflacionado. Como é típico de lançamentos da Samsung, o seu valor cairá drasticamente nos próximos meses. Então, recomendamos esperar. Quando ele estiver por volta de R$ 1.800, aí sim você estará fazendo um bom investimento. Mas, pelo preço que está agora no lançamento, é melhor ir em algum flagship mais antigo da marca, como o Galaxy S10, por exemplo. De qualquer forma, esperávamos um avanço maior de uma geração para outra, como tela com suporte HDR, alto-falante estéreo, maior desempenho e bateria. Mas o que você levará é apenas um melhor conjunto de câmeras. Se você já tem o Galaxy A70, então pode ignorar o A71. Mas se está buscando um novo aparelho e se interessou por ele, vale aguardar por um preço melhor. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas. Basta clicar nos links que estão aí na descrição. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou da evolução do A71 em relação ao A70. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos nas próximas.